meus amores do 7º ano. Olha só, tô me sentindo bem blogueirinha, tá? Então, se preparem, meus queridinhos, que a nossa aula vai ser muito boa. Olha só, a gente estudou no primeiro bimestre, no início do primeiro bimestre, os tipos de gêneros textuais. Então, a gente estudou gênero poético, né? E nós também estudamos gênero descritivo, o texto que descreve. A gente vai começar a estudar hoje uma nova modalidade de gênero literário, que é o gênero que se chama memórias, ou, para alguns autores, alguns estudiosos chamam de memórias literárias. O que são as memórias literárias? É a capacidade que escritores têm de escrever sobre o seu passado. Não é uma biografia, porque na biografia a gente vai trazer um texto, é um texto descritivo, né? A gente traz um texto com a maior veracidade possível. No texto de biografia, a gente vem tentar expressar, a gente tenta detalhar, né? O que a gente mais souber sobre a vida daquela pessoa ou da nossa própria vida. A memória literária não. A memória literária, ela vai se utilizar da linguagem poética, vai se utilizar da linguagem literária para poder falar sobre a sua infância, sobre o seu passado, sobre algo da sua adolescência, né? Então, é muito comum nas minhas aulas, quando a gente começa a falar sobre as nossas, principalmente as minhas aventuras da adolescência, que vocês veem que eu conto lá, parece que eu estou contando mágica. Na verdade, às vezes, na época, nem teve tanta mágica, mas é porque eu consigo passar para vocês. Então, a memória literária é um tipo de texto que vai tentar trazer para o leitor traços da vida do escritor sobre o seu passado. E aí, essa ideia da memória literária está presente em relatos de viagem, relatos de passado, né? Relatos de memória. A gente já pode chamar, alguns autores também chamam de relatos de memórias, tá? Então, olha só, eu vou estar deixando um materialzinho com as características próprias sobre esse texto. Qual é a característica desse texto, professora? As memórias literárias, elas vão se utilizar... Peraí, deixa eu só abrir aqui meu slide. Elas vão se utilizar das seguintes características. Um escritor, ele é capaz de narrar as suas memórias de uma forma poética. Então, a memória literária vai ter uma linguagem poética, vai ter uma linguagem que vai se utilizar das figuras de linguagem como sentido conotativo, como metáfora, como hipérbole, né, o exagero. Além disso, os leitores que buscam ler memórias literárias é porque provavelmente já gosta de algum escritor. Então, a gente se torna fã, né? A gente se torna, assim, admirador sobre a vida daquele escritor. A gente quer conhecer mais. Quando não é um escritor, eu falo aqui sobre escritores, mas a gente pode falar sobre personalidades, sobre algum jogador de futebol, né? Quem sabe lá o Cristiano Ronaldo não tem alguma memória literária para contar pra gente, ou algum cantor, por exemplo, os K-pop, né? Acho que é assim que chama, K-pop, sei lá. Enfim. Então, todo registro de uma maneira poética do nosso passado, algo que ficou na nossa memória do nosso passado, vai receber o nome de memória literária. Esse é o nosso novo gênero. Além disso, esse gênero memória literária está presente nos nossos 2 trabalhos de literatura que a gente vai fazer daqui para frente. Um, que é o projeto de leitura, que ele vai trazer todo sobre relatos de memória. E o outro, que é o Diário de Anne Frank, que é a indicação do livro para vocês, tá? Então, para hoje, fica ver o material, ver quais são as características desse gênero e a atividade para responder, tá bom? Beijo, tô com saudade. Passar logo quarentena. Voltar logo à aula presencial. Tchau.